Boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar a noite de hoje com uma fala do Senhor Bernard. Pode ficar à vontade, Bernard. É, Boa noite a todos. Vocês conseguem me escutar? Sim, perfeitamente. Perfeito. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui, Daniel, participando e apoiando a revista FENEV nesse ciclo de palestras que estão sendo bastante interessantes. E eu gostaria também de comunicar que nós vamos fazer também mais uma mesa redonda no próximo dia 7, com o tema O Futuro, entre parênteses, Digital, das relações institucionais e governamentais no Brasil e Europa. E teremos alguns debatedores bastante interessantes. Eu vou ser moderador. Teremos também o professor Criomar de Souza, ele é CEO e fundador da Dharma Political Risk and Strategy e professor na Fundação Dom Cabral. Também teremos Guilherme Atia, ele é da Universidade Livre de Bruxelas. Ele vai estar participando diretamente de Bruxelas, então ele vai estar ao vivo falando diretamente da Europa. E também é CEO da empresa Atlântico. E no passado ele foi também vice-presidente da Nike. Também vamos ter o Miguel Jerônimo de Nóbrega Neto, ele é chefe da assessoria técnica da diretoria legislativa e diretor legislativo substituto na Câmara dos Deputados e também professor na FGV. E também teremos um quarto debatedor, que vai ser o Nivaldo Adão Ferreira Júnior. Ele é advogado, pesquisador e professor de cursos de pós-graduação e também analista legislativo da Câmara dos Deputados. Atualmente, na Câmara, ele está designado como secretário executivo da Comissão de Finanças e Tributação. E vai ser uma mesa redonda bem interessante, porque a intenção é de discutir os desdobramentos dos ritos especiais para a liberação remota do processo legislativo. E aí, é claro, acaba havendo aí também questões em relação a tudo aquilo que está se tornando uma oportunidade com essa pandemia. Então, o fato da não necessidade de se viajar, consequente redução de custos, etc. E esses são temas que são muito fortes dentro do chamado Green Deal europeu, que é justamente a questão de redução dos custos relacionados a partir de viagens, a partir de negociações presenciais e transformação disso tudo no modelo online. Então, a grande pergunta que se fica é justamente como é que vai ser pós-pandemia, né? Se o Congresso vai voltar a ter suas deliberações regulares, suas votações normais, ou teremos aí uma oportunidade de avançar em políticas públicas ligadas à sustentabilidade e meio ambiente, como o exemplo que está sendo seguido na União Europeia. E, é claro, acaba havendo aí também algumas discussões sobre a questão de como que o lobby e o advocacy vão ser trabalhados nessa questão, né? Uma vez que acaba se perdendo muito no processo de negociação a partir do momento que você não está presencialmente e, evidentemente, muitas coisas deixam de ser percebidas. Então, como o body language, os gestos que as pessoas fazem numa negociação são muito importantes nesse processo. Então, claro, com o modelo digital, online, você perde essas caracterizações, né? Então, todas essas temáticas vão ser discutidas nessa mesa redonda do próximo dia 7. Estão todos convidados. E apesar de ser um evento que tem um custo, nós estamos fazendo aí cortesia para todo mundo, todos os que estão aqui participando desse ciclo de palestras e, consequentemente, basta digitar lá no Simpla o código cortesia para ter a isenção dos custos, ok? Então, fica aqui o convite. Depois, eu imagino que o Daniel deve passar aí também o link do Simpla para facilitar o processo de todos, para poder acessar e me colocar aí à disposição para qualquer dúvidas que se possa ter. Obrigado. Só complementando, o link de inscrição da palestra se encontra
na bio da própria revista Feneri. Então é só acessar o Instagram e fazer a inscrição lá. Perfeito. Muito obrigado, professor Bernard. Então, só reforçando, dia 7 nós teremos então uma mesa redonda, né? E para quem tiver interesse, basta também acessar tanto o Instagram quanto o Facebook, a página Matchmaking Brasil, correto? Correto. Bom, mais facilmente mais uma no vez LinkedIn, no LinkedIn são é mais fácil. Perfeito, então. Fica aí a dica, pessoal. E, bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer ao senhor Bernard por todo o apoio que nos tem dado à revista Feneri. E, bom, muito boa noite a todos agora. Eu me chamo Benison, sou graduado em Relações Internacionais e mestre em História pela PUC Goiás. E é com muito prazer que hoje terei a honra de poder mediar esta mesa, cujo tema é a relevância do sistema ONU na promoção dos direitos humanos. Então, lembrando que esse espaço é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista, e eu gostaria de estender o meu agradecimento pessoal a todos que foram instrumentais para o sucesso dessa iniciativa. Estou ouvindo o áudio, mas está tudo ok? Posso prosseguir? Em busca da renovação de suas práticas e processos. Bom, gostaria de estender meu agradecimento pessoal a todos que foram instrumentais para o sucesso dessa iniciativa, que constroem esse sonho junto a nós será posto submeter trabalhos para apreciação de nosso corpo editorial científico pelo e-mail revista@feneri.org.br para a composição da primeira edição do periódico. Também com imensa satisfação que agradeço a participação dos nossos ilustres debatedores, a Mariana Albuquerque e a Nicole Minvielli. Espero ter acertado o seu nome, Nicole. Peço perdão também caso eu tenha errado, desculpe. E, bom, agora gostaria de apresentar um pouquinho sobre elas. E fique também à vontade para poder, caso queira acrescentar mais informações a respeito da profissão de vocês, graduação e tudo mais. Bom, de um lado, nós temos a doutora Mariana Albuquerque, que é doutora e mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos, coordenadora do Observatório Político Sul-Americano, administradora do perfil ONU em Pauta, e foi professora do Instituto de Estudos Estratégicos. Possui graduação em Relações Internacionais pela URFJ. Temos também a nossa segunda palestrante convidada, a Nicola Minvielli, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNB. Ao integrar o Centro de Estudos de Gênero em Relações Internacionais, atua nas linhas de pesquisa de política internacional, refúgio e gênero, feminismo e Oriente Médio. Nos últimos 2 anos, tem atuado em diversas áreas e agências do Sistema das Nações Unidas. Trabalhou no âmbito da resposta humanitária para a emergência venezuelana no Brasil, nas áreas de meios de vida e de informação pública da Agência da ONU para Refugiados, que é a Acnur, e na ONU Mulheres, na área de gênero em ação humanitária. Então, só relembrando um pouco, pessoal, os palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas do público. Lembrando que os espectadores podem formular suas perguntas a qualquer momento durante a palestra. As perguntas serão moderadas pela nossa organização e direcionadas aos palestrantes por mim. Pedimos que, além da pergunta, encaminhe no chat seu nome, sobrenome e a instituição do qual participam. E da qual estão vinculados, desculpas. E, bom, agora passo a palavra para a professora Mariana Albuquerque. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E fica à vontade, professora. Bom, muito obrigada. Vocês me escutam bem? Sim? Tá. Sim, perfeito. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer à Feneri pelo convite, principalmente ao pessoal da revista, e parabenizar vocês pela iniciativa, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais
de mecanismos de divulgação de conhecimento acessíveis e abertos para alunos de graduação, de pós-graduação. E um prazer aí contribuir com o corpo editorial da revista. Contem comigo para o que vocês precisarem, porque eu sou formada em Relações Internacionais, como vocês já apresentaram, e de fato faz muita diferença ter esse espaço, tá? Não vou repetir o currículo todo que já foi apresentado, só reforçar que desde a graduação eu fiz Relações Internacionais na UFRJ, aqui no Rio, e Ciência Política na Unirio, aqui no Rio também. E desde a graduação, no mestrado e no doutorado, o meu tema de pesquisa sempre foi a ONU, né? Eu sempre estudei as organizações internacionais, mas a ONU mais especificamente, voltada mais para a parte da segurança. Então, eu estudava o Conselho de Segurança, o uso da força no sistema internacional, o papel do Brasil nisso tudo, o papel de outras potências emergentes. E aí, em 2016, eu fui fazer trabalho de campo na ONU, lá em Nova York. Eu fiquei 4 meses acompanhando a delegação brasileira na parte de segurança e desarmamento, mas foi lá que eu tive um contato mais direto e mais próximo com a temática dos direitos humanos, uma vez que segurança e direitos humanos são temas interligados. Então, eu gostei muito da oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho da ONU na promoção aos direitos humanos. E depois a Nicole vai apresentar para vocês como que isso se relaciona com o direito dos refugiados, porque direitos humanos e o direito do refúgio e o direito internacional humanitário são 3 campos diferentes dentro desse grande regime internacional de proteção dos direitos. Então, eu vou apresentar para vocês, primeiro, uma parte mais histórica de como que o regime internacional de direitos humanos foi formado no âmbito da ONU, e depois eu vou apresentar para vocês uma parte mais estrutural, em que eu vou explicar quais são os órgãos da ONU que tratam sobre direitos humanos e como eles trabalham. Como o nosso tema aqui não é muito grande, nosso tempo aqui não é muito grande para falar sobre um tema extremamente complexo, eu fico à disposição de vocês depois nas perguntas para detalhar mais algum elemento, ou então depois vocês podem mandar perguntas diretamente para mim lá no Instagram do ONU em Pauta, que sou eu que administro e eu que respondo. E já que eu preparei uma apresentação sobre direitos humanos para falar aqui com vocês hoje, eu em breve vou postar um vídeo lá também sobre esse assunto, então vocês vão conseguir refrescar a memória ou, de repente, anotar alguma coisa que eu tenha deixado passar, tá? Então, vou começar pontuando para vocês que direitos humanos ele não é nem de longe um tema novo na agenda das organizações internacionais. Ao contrário de outros temas como terrorismo e meio ambiente, que foram se consolidando ao longo da prática da organização, direitos humanos é um tema que está presente na realidade da ONU, na verdade, desde antes da sua própria criação. A Liga das Nações, que foi a organização que veio antes da ONU, já tratava de temas de direitos humanos, principalmente relacionado ao direito das minorias e ao direito dos refugiados. Porque durante o período da Liga das Nações, a gente passou aí por um período de esfacelamento dos grandes impérios europeus, em que pessoas tiveram que ter os seus direitos garantidos, agora vivendo no território de um outro Estado. E é a partir desse momento, então, que a gente vai ver esse grande campo dos direitos humanos serem formados. E isso vai ser consolidado cada vez mais a partir do momento que a ONU começou a funcionar. Quando a ONU foi criada lá em 1945, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, o próprio tratado que criou a ONU já falava sobre direitos humanos. O tratado que criou a ONU é a Carta das Nações Unidas, e ele tem esse nome de carta porque é exatamente uma carta. Tem um destinatário, tem o seu conteúdo e tem os remetentes. E para quem que a Carta da ONU é escrita? Quem é o destinatário desse documento? Os povos das Nações Unidas. Então, todo o rol de direitos que está prescrito na Carta da ONU é prescrito para as pessoas, é prescrito para os seres humanos. Não é para proteger governante, não é para proteger presidente, não é para proteger parlamento, é para proteger pessoas, tá? E o artigo 1º da Carta da ONU, em que vai elencar lá para a gente os princípios de funcionamento da organização, esse artigo 1º já vai dizer para a gente que um dos princípios de trabalho da ONU são exatamente os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Então, direitos humanos é, sim, um tema central desde a constituição da organização e vem continuando a ser no seu funcionamento aí nessas décadas, nos seus quase 80 anos de funcionamento da organização, tá? Então, o primeiro marco aí para a gente entender como que os direitos humanos foram introduzidos na ONU é exatamente o tratado que criou a ONU,
a Carta das Nações Unidas, que já vai colocar lá no seu artigo 1º direitos humanos e liberdades fundamentais como um dos princípios e um dos objetivos de trabalho da organização. No ano seguinte, a gente vai ter um avanço que vai sair do campo conceitual e vai direto para o campo prático, que é a criação de um órgão especial para tratar de direitos humanos dentro da ONU. Em 1946, no ano que a ONU vai começar a funcionar de fato, a gente vai ter a criação da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, ela era um órgão subsidiário ao ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, um dos 6 órgãos principais da organização. E essa Comissão de Direitos Humanos, quando ela foi criada, ela tinha como objetivo divulgar, normatizar e monitorar toda a proteção de direitos humanos que fosse ocorrer a partir dela. E eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre a Comissão de Direitos Humanos daqui a pouco. Mas eu aproveito para reforçar como que os direitos humanos foram um tema presente desde o início de funcionamento da organização, já com uma iniciativa estrutural no primeiro ano de funcionamento, que foi a criação da Comissão de Direitos Humanos. Em 1948, pouquinho aí depois, a gente vai ter o primeiro grande marco universal dos direitos humanos na história da ONU, que vai ser a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUDH. O que era essa Declaração Universal? Dentro desse documento, a gente tinha 30 princípios de ação que conformam o que a ONU entende como direitos humanos. Então, se vocês pegarem lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, vocês vão ver que tem lá um rol de princípios que a ONU considera que são direitos humanos e que, portanto, são irrevogáveis e todas as pessoas, em qualquer condição, merecem receber esse direito pelo simples fato do seu nascimento, tá? Então, esse é um ponto muito importante também, vocês entenderem que a gente já vai ter aí uma declaração universal, ou seja, assinada por todos os países membros da ONU, em que vai ter um mínimo denominador comum de tudo aquilo que é considerado um direito humano. E isso aí também nos 3 primeiros anos da organização. Tudo bem pertinho, bem colado e bem no início da trajetória, tá? E aí a gente vai pular um pouquinho as décadas, já que o nosso tempo é reduzido, vou focar nos pontos principais, e a gente vai chegar no ano de 1966. Em 66, aquela Comissão de Direitos Humanos que eu falei para vocês agora há pouco, ela vai elaborar o texto de 2 tratados, que são os 2 pactos internacionais de direitos humanos. Esses pactos, eles são divididos. O primeiro, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o segundo, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, o primeiro, de Direitos Civis e Políticos, é o PIDCP, e o segundo, de Direitos Econômicos e Sociais, é o PIDESC, tá? Esses 2 tratados de 66, somados com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, esses 3 tratados juntos, eles conformam o que a gente chama de International Bill of Rights, Carta Internacional dos Direitos Humanos, ok? Então, esses 3 documentos juntos são o grande marco estratégico e conceitual do que são direitos humanos dentro do sistema ONU. E por isso é tão importante que vocês conheçam sobre eles, mesmo que sejam documentos aí mais antigos. Por que esses pactos eles dividiram os direitos civis e políticos de um lado e os direitos econômicos e sociais de outro? É importante que vocês conheçam um pouco como que debatia esses direitos humanos nesse momento, na década de 60, e em que contexto a gente estava nesse período. Durante a década de 60, estava em voga nos debates jurídicos, principalmente para se falar sobre direitos humanos, uma estrutura que ficou conhecida como pirâmide de Marshall. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas, em resumo, era um esquema que dividia os direitos humanos em gerações. Então, segundo essa teoria da pirâmide de Marshall, a gente tinha que ter, primeiro, a garantia dos direitos de primeira geração, para que esses direitos pudessem assegurar os nossos direitos de segunda geração. Os direitos de primeira geração eram os direitos civis e políticos, ou seja, aqueles direitos que não podem ser tirados do indivíduo. Então, só em circunstâncias muito especiais, como estado de exceção, estado de guerra, enfim. Mas todos nós temos o direito civil de ir e vir, o direito civil de liberdade de expressão e o direito político de votar e ser votado, e o direito de associação. Isso são exemplos de direitos civis e políticos que seriam os direitos de primeira geração.
Esses direitos de primeira geração são os direitos que a gente diz que o Estado tem uma prestação negativa. Ou seja, o Estado não pode interferir no seu escopo individual de ação. São direitos individuais. Já os direitos de segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e culturais, eles não são direitos individuais, eles são direitos coletivos. Então, quando a gente fala, por exemplo, que todos têm direito à educação, todos têm direito à saúde, todos têm direito à cultura, todos têm direito ao lazer, isso não é individualizado, é um direito que é exercido para toda a sociedade. E ao contrário dos direitos civis e políticos, esse não é um direito de prestação negativa do Estado, esse é um direito de prestação positiva do Estado. É o Estado que tem que garantir que esses direitos sejam realizados. Tá? Eles não vão existir por pura força da lei, é preciso que um ator se coloque aí na linha de frente e o Estado é o grande detentor dessa capacidade. Então, dividiu-se esses tratados em dois por conta dessa separação que existia entre direitos de primeira geração e direitos de segunda geração, ou seja, direitos de prestação negativa individuais anteriores e direitos de prestação positiva coletivos e posteriores, tá? Só que isso também respondia muito ao contexto da Guerra Fria em que a gente estava vivendo. Porque, por um lado, a gente tinha algumas restrições aos direitos civis e políticos, principalmente no bloco comunista, e, por outro lado, a gente não tinha, por exemplo, um direito ao desenvolvimento e um direito à igualdade e à saúde gratuita em muitos países capitalistas. Então, essa divisão também foi uma forma de garantir que quem se identificasse mais com um pacto pudesse assinar ele sem prejuízo para aqueles que quisessem se comprometer com o outro. Então, por exemplo, durante muito tempo, a União Soviética não assinou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, porque lá a forma de prestação desses direitos não era uma forma igual ao que a ONU prescrevia, que era uma democracia pluripartidária com alternância de poder e por aí vai, tá? Então, esses pactos foram divididos em dois, por conta dessa influência aí da pirâmide de Marshall e por conta do contexto da Guerra Fria. Mas apesar dos pactos terem continuado, dois pactos, eles não foram fundidos em um único documento, mesmo após o fim da Guerra Fria, essa ideia da pirâmide de Marshall já caiu por terra. Tá? A gente não fala mais hoje em dia em direitos de primeira geração, nem direitos de segunda geração, porque a gente já tem, inclusive, uma terceira geração, que são os direitos globais, como, por exemplo, os direitos humanos e o meio ambiente. Tá? Então, dentro dessa política global, aí, a gente estaria falando sobre os direitos transfronteiriços, os direitos dos refugiados, o direito dos migrantes. Só que desde a década de 90 não se usa mais essa nomenclatura por gerações, porque a ONU considera que direitos humanos precisam ser garantidos e prestados em conjunto. Um ser humano só é plenamente detentor dos seus direitos se ele tiver todos os seus direitos garantidos. Você não pode ter direito civil e político e ser privado de direito econômico, social e cultural, senão você não vai atingir o mínimo denominador comum dos direitos humanos. Então, entendam que quando esses pactos foram criados, a lógica era essa lógica de divisão em gerações e de divisão por blocos ideológicos, mas hoje em dia, principalmente após o fim da Guerra Fria, a gente não fala mais em primeira geração nem em segunda geração, a gente fala só de direitos humanos como um todo e de direitos humanos enquanto um bloco único, tá? Que precisam ser garantidos para todo mundo. E aí agora, para a gente chegar mais perto dos dias de hoje, eu queria retomar com vocês um pouquinho aquele órgão que eu falei para vocês no começo da minha fala, que foi criado em 1946, a Comissão de Direitos Humanos. Tá? Essa Comissão de Direitos Humanos, ela é um órgão que foi criado dentro do ECOSOC, só para reforçar, como eu já disse para vocês, e ela tinha como propósitos, então, delimitar o que são os direitos humanos, divulgar esses direitos humanos para promover a sua implementação e monitorar os potenciais violadores desses direitos, da garantia desses direitos. Só que essa Comissão de Direitos Humanos, ela teve várias falhas no seu funcionamento durante as décadas em que ela ficou ativa. E eu vou pontuar algumas dessas falhas para vocês, mas no final eu posso indicar alguns textos para quem quiser aprofundar esse tema. Essa comissão, ela estava dentro do ECOSOC, como eu falei para vocês, que é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Então, ela não prestava contas para todos os membros da ONU. Ela prestava contas só para os membros desse ECOSOC.
Então, a gente já tinha aí uma redução entre a accountability desse grupo. Então, quem de fato monitorava o trabalho da comissão? Os membros do ECOSOC, que não correspondiam a todos os membros da ONU naquele período histórico, tá? Mas, além disso, a gente tem algumas outras dificuldades no funcionamento dessa comissão, se a gente olhar para como era o processo eleitoral para você fazer parte dessa comissão. Como que funcionava essa eleição? Quase todos os órgãos eletivos da ONU, eles dividem as suas vagas por grupos regionais. Isso é para ter todos os continentes e todos os grupos representados nos órgãos. Então, é para evitar, por exemplo, que só tenha países africanos, ou só tenha países americanos, ou só tenha países europeus em um determinado grupo, ou para evitar que algum continente deixe de ser representado. E a Comissão de Direitos Humanos obedecia essa lógica de dividir as cadeiras proporcionalmente aos grupos regionais, tá? Só que como funcionava essa eleição? Só a própria região votava nos representantes da sua região. Então, os países da América Latina e Caribe, que é um grupo regional da ONU, eles votavam nos representantes da América Latina e Caribe, mas não votavam nos representantes da Ásia e Pacífico, não votavam nos representantes da África, não votavam nos representantes da Europa Ocidental, nem da Europa do Leste, por aí vai. E o que acontecia? Normalmente, os países mais poderosos de cada região conseguiam se eleger, porque eram aqueles que tinham maior capacidade de fazer campanha por esses votos e maior capacidade de pedir algo em troca por esses votos. Eu reforço aqui para vocês que a ONU tem muitos problemas de funcionamento, então a gente vê na ONU compra de voto, troca de voto e troca de cargo, e geralmente os países que têm maior poder, não só aquisitivo, mas poder de cargos também, é quem consegue ter maior poder de barganha para fazer esse tipo de pleito, tá? Então, a gente tinha uma rotatividade muito baixa entre os membros dessa comissão, porque eram geralmente os países mais poderosos do seu grupo regional. E aí tá, esse país poderoso entrou, nem sempre era o mais poderoso, mas porque tinha várias vagas, mas os países poderosos normalmente conseguiam se eleger. E o que eles faziam? Uma vez dentro da comissão, esses países conseguiam evitar que eles próprios fossem investigados, porque a comissão ela funcionava por relatoria específica para países. Então, a comissão decidia quem eram os estados violadores, e aí a comissão abria uma investigação sobre esses estados. Mas se eu sou um estado violador e eu estou dentro da comissão, eu tenho enormes barreiras burocráticas, jurídicas e de compra de votos e de apoio para evitar que eu próprio seja investigado. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês que eu acho que é bem emblemático dessa situação. O Brasil foi eleito para a Comissão de Direitos Humanos e impediu que nós fôssemos investigados durante a decretação do AI-5 durante os governos militares. Tá? Então, esse é mais ou menos um exemplo que ajuda vocês a verem. O Brasil, um país proeminente na sua região, ele conseguiu ser eleito e uma vez que ele foi eleito, ele dificultou bastante para que ele próprio fosse investigado. Então, a gente teve aí esse enorme paradoxo do Brasil estar na Comissão de Direitos Humanos exatamente no contexto em que éramos grandes violadores de direitos humanos. Isso causava uma enorme politização e seletividade do órgão entre quem ia ser investigado e quem não ia ser investigado. Então, era muito difícil que países muito poderosos fossem investigados. E, majoritariamente, essas investigações recaíam sobre países considerados menores ou com menos capacidade de defesa. Tá? Aqui na América Latina, a gente tem o caso emblemático que o Chile foi investigado durante a ditadura do Pinochet. Então, pelo menos aí o nosso vizinho foi, mesmo que a gente tenha conseguido se safar de alguma forma dessa investigação. Tá? E outro problema que dificultava bastante o funcionamento dessa comissão era que eles não tinham nenhum mecanismo para impor alguma sanção ou para impor algum tipo de punição nos estados violadores. Então, basicamente, chegou-se à conclusão que o Chile de Pinochet violava direitos humanos. E o que a ONU podia fazer a partir disso? Não tinha nenhum mecanismo eficaz de sanção que pudesse ser implementado. Tá? Todas essas fragilidades não fugiram à observação dos especialistas internacionais. Então, no ano de 2003, vai acontecer dentro da ONU um movimento muito grande que clamava pela reforma da organização. E o que foi que motivou isso? Né? Por que o ano de 2003? Bom, em 2001, a ONU sofreu um dos principais abalos à sua credibilidade internacional
com o ataque do 11 de setembro e a invasão ao Afeganistão e ao Iraque, que se seguiu logo depois, de forma unilateral pelos Estados Unidos. Então, o secretário-geral da ONU naquela época, que era o Kofi Annan, ele convocou em 2003 um órgão que ficou chamado como Painel de Alto Nível, ou High Level Panel. Esse painel foi formado por especialistas de várias formações e de vários temas diferentes. E esse painel, durante 2 anos, fez um relatório com 101 recomendações para que a ONU pudesse se reformar e se adaptar aos novos desafios aí do século XXI, tá? Uma das sugestões que vai sair do relatório do painel de alto nível é exatamente a extinção da Comissão de Direitos Humanos, por conta de todas essas fragilidades que eu mencionei para vocês agora. O problema na prestação de contas, o problema eleitoral, a questão da seletividade da politização e a falta de capacidade de sanção, tá? E qual que vai ser a solução que o painel de alto nível vai propor? Ele vai propor que a Comissão de Direitos Humanos deixe de existir e seja colocado no seu lugar o Conselho de Direitos Humanos. Esse Conselho de Direitos Humanos ele vai começar a funcionar no ano de 2006 e ele vai corrigir essas falhas da comissão que eu falei para vocês. Primeira coisa que vai ser feita para tentar corrigir esses problemas, o Conselho vai sair do ECOSOC e vai agora para a Assembleia Geral. Qual que é a importância de você estar na Assembleia Geral? A Assembleia Geral da ONU é o órgão em que todos os membros da ONU estão representados. Então, agora a prestação de contas é para todo mundo. Além disso, a eleição não é mais feita só cada grupo votando no seu grupo. Agora faz-se a eleição em plenário da Assembleia Geral. Então, o Brasil vota nas vagas da América Latina e Caribe, mas vota também na África, vota também na Ásia e Pacífico, vota também na Europa do Leste, vota para todos os grupos. Isso garante uma circulação maior de países e evita, por exemplo, que países que são poderosos na sua região consigam angariar os votos dos seus vizinhos. Porque agora o processo eleitoral envolve muito mais países do que só os seus vizinhos próximos com quem você tem algum tipo de relacionamento preferencial, tá? Além disso, o Conselho de Direitos Humanos ganhou uma sede para chamar de sua. O Conselho de Direitos Humanos não fica lá em Nova York, junto com os debates políticos, junto com o Conselho de Segurança, junto com o ECOSOC. O Conselho de Direitos Humanos funciona na sede da ONU em Genebra, exatamente para ele ter uma maior autonomia nos seus debates e não ser influenciado pelo jogo de poder político que rola em Nova York, tá? Não que isso funcione perfeitamente bem, mas a lógica de separar a sede passou mais ou menos por esse argumento. E o Conselho de Direitos Humanos também resolveu o problema daqueles países que entravam para impedir que eles próprios fossem investigados. Porque, apesar de continuar a ter as investigações para países específicos que são considerados grandes violadores, todo mundo precisa prestar contas de alguma maneira. E como que funciona? O Conselho de Direitos Humanos instaurou um processo que é chamado de Revisão Periódica Universal, a RPU. O que essa revisão periódica universal faz? A cada 4 anos, todos os Estados-membros da ONU precisam mandar para o Conselho de Direitos Humanos um relatório em que eles falam sobre tudo que foi feito de direitos humanos no seu próprio país. Tá? Então, o Brasil, por exemplo, a cada 4 anos, manda a sua revisão periódica universal dizendo como que isso foi feito. Essa revisão periódica universal, ela pode sim ser um documento chapa branca em que o governo esconde tudo que ela fez. Isso pode acontecer, até porque a forma com que a ONU tem de receber esse documento é por meio de comunicação oficial. Então, o Estado pode maquiar os seus dados e fingir que nada aconteceu. Mas dentro do Conselho de Direitos Humanos, a gente tem a presença de organizações da sociedade civil. Então, os dados das organizações da sociedade civil são contrastados com os dados oficiais dos estados. Então, isso evita também que os estados tentem maquiar os seus dados, porque eles vão ter uma contraprova dos dados coletados de forma independente pela sociedade civil. Aqui no Brasil, o nosso último RPU, se eu não me engano, foi entregue na virada aí de 2016 para 2017. Eu não sei como vai ser o processo de construção do próximo, tá? Que deve estar para ser entregue por agora também. Mas até os relatórios anteriores, até as RPUs anteriores do Brasil, o Brasil permitia que a sociedade civil participasse também da elaboração do documento oficial do governo. Então, junto com o documento que o Brasil mandava, tinha os dados oficiais e já tinha também, por exemplo, os dados coletados pela Anistia Internacional.
o Brasil fazia isso de uma forma relativamente transparente, com a colaboração de vários ministérios, e não escondia muito as suas falhas também. Então, o Brasil era duramente criticado lá no Conselho de Direitos Humanos por alguns temas, que eu vou mencionar aqui para vocês brevemente, mas sempre, sempre, sempre o calo no sapato do Brasil é sistema penitenciário, direito das populações nativas, sistema psiquiátrico e militarização da polícia urbana. Isso o Brasil é criticado sempre no Conselho de Direitos Humanos, tá? Agora, com a mudança de postura do atual governo, a gente está tendo embates maiores e mais incisivos sobre direitos humanos no Brasil, mas isso é assunto para uma outra conversa, se vocês quiserem, tá? Bom, além disso, além desse Conselho de Direitos Humanos, que é o órgão principal, e aí eu já encerro a minha fala para não tomar muito tempo de vocês e passar a palavra para a Nicole, a gente tem outros mecanismos em que os direitos humanos atuam dentro da ONU. Eu vou só mencionar brevemente para vocês, porque o Conselho de Direitos Humanos é, de fato, esse órgão central que quem quer entender como a ONU funciona no tema de direitos humanos precisa conhecer melhor. Mas, além disso, dentro da Assembleia Geral, a gente tem uma subcomissão que trata de direitos humanos e de direito humanitário. Então, sai dessa comissão dezenas de resoluções por ano falando sobre direitos humanos. O regime internacional de direitos humanos dentro da ONU tem mais de 100 tratados aprovados, e esses tratados variam de proteção aos direitos das mulheres à proteção à pessoa com deficiência, tudo isso entra no rol aí, dos direitos humanos. E, além disso, a gente tem dentro do secretariado da ONU um órgão que é chamado Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. Tá? Esse Alto Comissariado, ele é um órgão, o Alto Comissário, né, o chefe desse Alto Comissariado, é um órgão de indicação do secretário-geral, e esse Alto Comissário ele funciona como a pessoa que coordena as atividades de direitos humanos da ONU. Então, essa pessoa pode tanto trabalhar na sede, quanto pode ser enviada para campo. E o principal exemplo, para isso chegar mais perto aí de vocês e dos estudos de vocês, é que o Sérgio Vieira de Mello foi o Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos. Então, quem assistiu aí os filmes recentes que saíram sobre ele, viram exatamente ele fazendo esse papel de ir a campo para monitorar e fiscalizar a promoção dos direitos humanos e mandando relatórios para Nova York para dizer como é que a situação estava acontecendo, tá? Outro alto comissariado que existe na ONU é o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que a Nicole vai conversar com vocês um pouquinho mais sobre isso. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui, fico à disposição para a gente entrar nos debates depois. Eu queria só indicar para vocês esse livro aqui, para quem tiver interesse, Os Direitos Humanos como Tema Global, do José Augusto Lindgren Alves. Depois, qualquer coisa, o pessoal aí do FENERE pode passar para vocês, se vocês não conseguirem anotar agora. Mas esse livro é ótimo para vocês entenderem todo esse processo que eu mencionei para vocês de como que os direitos humanos foram politizados e como que essa seletividade de quem era investigado e quem não era investigado funcionou na prática. E esse livro também fala bastante sobre um tema que eu não vou conseguir abordar aqui com vocês hoje, que são as grandes conferências internacionais de direitos humanos. Então, como que esse tema foi negociado para gerar tratados internacionais também. Então, fica aí a dica de leitura para vocês, para quem se interessar, direitos humanos como tema global, tá? Então, vou encerrar por aqui para a gente passar a palavra para a Nicole. E qualquer dúvida, a gente vai conversando ou pelos comentários de vocês, ou depois podem falar comigo lá no @ONU em Pauta também. Obrigada e boa noite. Boa noite. Agradeço a professora Mariana Albuquerque pela exposição. E antes de eu passar a palavra para a Nicole Nivieri, eu gostaria de informar o pessoal que as inscrições para o segundo lote já estão abertas. Elas são correspondentes do dia 4 até ao 19 de maio. E basta vocês clicarem ou seguir a página do Facebook ou do Instagram que vocês terão as devidas informações. Agora eu passo a palavra para a professora Nicole Nivieri. Fique à vontade. Olá, boa noite a todas e todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Perfeitamente. Tá. Bom, primeiramente queria agradecer muito o convite da FENERE em nome do Dan. Eu tenho um carinho muito especial pela FENERE, eu também já trabalhei na diretoria de pesquisa e extensão, trabalhei nos primórdios da revista FENERE, então fico muito feliz de ver esse projeto indo para frente e de poder contribuir hoje falando
um pouquinho sobre a questão de refugiados. Quando o Dan falou um pouco sobre o tema, eu pensei, caramba, falar de direitos humanos na ONU é um vasto mundo, né? A ONU, ela atua por meio de 26 agências, fundos, que têm muitas vezes seus próprios orçamentos, que têm seus próprios mandatos, que têm suas próprias regras. Então, é um mundo muito vasto, né? Então, eu optei por falar um pouco da proteção internacional dos refugiados, que é onde eu trabalho minha pesquisa e é onde também eu já tive a experiência de trabalhar dentro do sistema ONU. Trabalhei, né, aqui no Acnur do Brasil, trabalhei na ONU Mulheres também, trabalhando com o tema de refúgio, especialmente a situação venezuelana, que eu vou comentar mais para o final da minha fala. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito da construção, rapidamente, do sistema de proteção internacional dos refugiados, que tem um pouco suas raízes próprias, mas também está sempre ligado à construção das Nações Unidas propriamente. Falar um pouco do mandato do Acnur atual, o que o Acnur faz, onde atua, e por fim falar um pouquinho do caso do Brasil, que eu acho que dá para visualizar um pouco várias questões que a gente vai estar conversando aqui hoje. Então, falando um pouquinho da construção, retomando um pouco a fala da professora Mariana, né? A questão do refúgio, ela, enfim, é uma questão histórica bastante antiga, mas para fazer um recorte, né? Começando pela Primeira Guerra Mundial, o grande desmantelamento dos impérios, a reorganização do mapa europeu, fez com que milhões de pessoas ficassem fora dos seus países de origem, ficassem deslocados durante ali esse período entre guerras, e a Liga das Nações, né, essa organização que muitas vezes, depois do que se originou as Nações Unidas, ela implementou alguns mecanismos ad hoc, né, para lidar com crises específicas. Então, a gente tinha um alto comissário para os refugiados russos, um alto comissário para os refugiados judeus, mas a gente não tinha uma organização, a gente não tinha uma instituição, a gente não tinha nenhuma convenção, né, existiam mecanismos, altos comissários para lidar com essa situação. E aí, esses altos comissários, eles tinham basicamente duas funções, né? Eles tinham a função ou de promover o repatriamento voluntário, que significa quando a pessoa ela retorna ao seu local de origem, ou promover o reassentamento, que é quando a pessoa não pode retornar ao seu local de origem e ela é levada, deslocada a outro país para ela recomeçar a sua vida. Então, inicialmente, a gente tinha essas duas soluções duradouras, que é como a terminologia que o Acnur utiliza, né, essas duas soluções, mas de forma muito temporária, né? Quando a gente chega no final da Segunda Guerra Mundial e a criação das Nações Unidas e a própria, né, Carta das Nações Unidas traz no seu artigo 14 o direito da pessoa perseguida a buscar o asilo, aí a gente tem a criação realmente de uma instituição do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é, né, o Acnur. O Acnur é criado e o que é interessante da criação do Acnur é que, na verdade, ele é criado para garantir uma proteção legal dos refugiados. Ele ainda não existe como uma organização de assistência humanitária, né, que vai lá e vai prover uma assistência material, de água, de alimentação. Ele é criado no sentido de trazer expertise para os estados, para que os estados promovam os direitos dos refugiados. Então, para que os estados possam assinar as convenções internacionais, para que os estados criem políticas públicas de reassentamento, de integração, de repatriação, né? Então, o Acnur funcionava muito como uma expertise, de certa forma, de dar consultoria para esses estados nas questões legais do refúgio. E aí a gente também traz, né, a questão da convenção, propriamente, né, a Convenção de 51, quem estuda um pouquinho de refúgio, acho que é uma convenção bastante conhecida. A Convenção de 51, ela traz o status da pessoa refugiada, quem é a pessoa refugiada, quais são seus direitos e deveres. E aí, o que é principal, né, desse status é dizer que a pessoa refugiada é aquela que, em consequência dos acontecimentos ocorridos antes do 1º de janeiro de 1951, ou seja, as pessoas que foram deslocadas durante as guerras mundiais na Europa, tem esse recorte na convenção inicialmente, e temendo ser perseguidas por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social, que hoje em dia o grupo social muitas vezes entra questões LGBTs, mulheres que sofrem violência de gênero, pessoas que sofrem violência de gênero, e por fim a religião. Então é interessante que essas 5 categorias da Convenção de 51, elas ainda regem, né? Elas ainda existem, elas ainda são utilizadas pelo Acnur. O fator perseguição ainda é utilizado pelo Acnur, e também uma questão importante é que a pessoa, ela ao cruzar a fronteira internacional, ela sendo perseguida, ela não tem mais a proteção do seu estado e não tem a proteção de outro estado. Significa que ela não tem outra nacionalidade, então ela precisa da proteção internacional. Então, a princípio, essa foi a construção, né, num primeiro momento, da Convenção e do Acnur. Durante a Guerra Fria também, um momento muito importante, a gente tem a descolonização da Ásia e da África, a gente tem lutas por independência, a gente tem a ascensão de regimes comunistas que levam também a lutas internas, a gente tem lutas étnicas de classe, então a gente tem diversos conflitos ocorrendo no sul global. E foi nesse momento que o Acnur se consolida como uma organização, né? O Acnur, na verdade, também nasce para ter somente 3 anos de duração. Ele nasce também como uma instituição que ele deveria, na verdade, solucionar o problema europeu, né? Porém, com essa expansão dos conflitos, com essas grandes massas populacionais que passam a sair dos seus países em milhões, leva com que o Acnur ele acaba tendo seu mandato estendido e começando a atuar nessas grandes crises, né? E o que é interessante é que, pensando em soluções duradouras, né, a questão do reassentamento, então, que significa a política da pessoa poder ir morar em outro país que não o seu, ela era muito utilizada, por exemplo, na Guerra do Vietnã, que era utilizado como um símbolo, né, da fuga dos comunistas em direção ao mundo ocidental. Então, foi uma questão política, simbólica importante, mas, ao mesmo tempo, essa mesma solução não era dada aos fluxos africanos, né? Essas pessoas, elas chegaram no momento onde elas não tinham como voltar para casa, elas não tinham como ser reassentadas num novo país por questões de decisões políticas, e elas os países não queriam integrar elas na própria sociedade, né? Então, o que fazer com essas pessoas? E é nesse momento importante que o Acnur, final da década de 80, se torna uma agência humanitária, o que significa uma agência em que vai atuar nos países, dando assistência material e não só jurídica, então promovendo a construção de campos, a construção de abrigos, promovendo a distribuição de comida. Muitas vezes os ditos campos de refugiados, eles se tornam lugares de muitos anos, então ali nos campos começam a atuar capacitações, dando educação para as crianças. Então toda essa parte do que a gente chama de assistência humanitária hoje em dia, isso acontece ali no final da década de 80, no final da Guerra Fria, justamente porque é um momento onde os grandes fluxos e onde a própria convenção vê que ela não era um caso europeu, ela não restringe ali ao final da Segunda Guerra Mundial. Basicamente uma construção histórica muito rápida, né? A gente pode conversar também depois nas perguntas, mas o que significa o mandato do Acnur atual, né? É interessante porque a gente começa a década de 60, onde começam os grandes fluxos, com 1,6 milhões de refugiados. E a gente começa a década de 90, final da Guerra Fria, com 17 milhões. Então a gente já tem um aumento de 1000% das pessoas refugiadas. E o último dado do Acnur, de 2019, traz que hoje nós já temos mais de 70 milhões de pessoas deslocadas, sendo 25 milhões de pessoas refugiadas. Então, esse número significa que a cada ano a gente tem um aumento de pessoas que se deslocam dos seus países de origem. E aí, uma primeira questão interessante do Acnur na sua atualidade é que o mandato do Acnur não é só por essa pessoa refugiada que sai do seu país de origem por razões de perseguição, mas é também outras 4 categorias, né? A gente tem o solicitante de refúgio, que é a pessoa que solicitou ser refugiado, mas que ainda não foi reconhecido como. A gente tem os apátridas, que são pessoas que não têm nacionalidade, não têm vínculo com o Estado, porque perderam durante as guerras, porque o Estado não concedeu por questões étnicas. Nós temos também os deslocados internos, que
que é quando as pessoas fogem dos seus locais de origem, mas elas não atravessam a fronteira. Então, muitas vezes, as pessoas elas ficam na própria fronteira, né, mas não chegam a atravessar. E, por fim, os retornados, que é quando as pessoas elas foram refugiadas, solicitantes de refúgio, mas no momento, se o conflito acaba, elas podem retornar aos seus países de origem, né? Então, os retornados. Interessante também pensar que somente o Acnur, ele, atualmente, no site deles, depois eu posso passar também, se vocês quiserem consultar, a gente tem 12 grandes crises, né? E a situação venezuelana é uma delas. E o Acnur atua nessas crises por meio de escritórios em diversos países. São mais de 130 países que o Acnur atua atualmente e com mais de 12 mil funcionários. Então, realmente, é uma organização bastante grande dentro das Nações Unidas. Mas o que o Acnur faz, né? Propriamente, o que o Acnur atua para promover essa proteção de direitos humanos, né? Primeiramente, a dimensão jurídica, que eu falei rapidamente para vocês, o que significa assistir os estados a elaborar leis próprias, assistir os estados a determinar quem é a pessoa refugiada, quem não é, né? Garantir que a pessoa possa chegar no país e acessar o pedido de refúgio, que ela não seja devolvida ao seu país de origem, né? Um princípio bastante importante da convenção, né? A não devolução dessa pessoa. Garantir que as pessoas, quando elas entram no país, elas possam ser registradas, elas possam ter documentação, que elas sejam sujeitos, pessoas com dignidade, pessoas com direitos. Isso é extremamente importante, né? É um trabalho onde muitas vezes estados que não assinam a convenção não dão nenhum direito para essas pessoas refugiadas. Então, é um trabalho jurídico bastante importante. Trabalha nas soluções duradouras, né? Que é um pouquinho o que eu comentei com vocês, então, trabalhando para que as pessoas elas possam ser repatriadas voluntariamente, quando isso é possível, trabalhando com um programa de reassentamento, que, no entanto, só tem 17 países signatários hoje em dia, então, um grande desafio para o Acnur, e trabalhar também com a integração local, então, as pessoas possam se integrar nos países de acolhida, que elas possam recomeçar suas vidas, que elas possam ter direitos e que elas possam ter acesso a serviços, educação, emprego. E, por fim, também assistência humanitária, né? Que é um pouco, quem sabe, o que as pessoas normalmente conhecem do Acnur, que é gerir, trabalhar em campos de refugiados, trabalhar com, né, dando alimentação, moradia, garantir que as crianças refugiadas possam ir para a escola, então garantir que a pessoa que sofreu violência de gênero possa acessar um serviço, então garantir os direitos, né? Os direitos que a professora Mariana já estava falando, tanto os direitos físicos, quanto dignidade, quanto os direitos sociais, então garantir que a pessoa refugiada possa ter acesso a esses direitos dentro do Estado que está lhe acolhendo, e nem sempre isso é fácil. E aí, para dar um pouco um exemplo, eu acho que poder ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar um pouco do caso do Brasil, né? Vou falar um pouco da atuação do Acnur no Brasil, que é onde eu também trabalhei, então compartilhar um pouquinho com vocês. A ONU e o Acnur têm uma tradição bastante longa, bastante antiga no Brasil, né? A ONU, se eu não me engano, está no Brasil quase desde a sua fundação, e o Acnur também. O Brasil ele ratifica a Convenção de 51. O Brasil tem uma lei do refúgio, a lei de 1997, onde ela reconhece a pessoa refugiada, reconhece a garantia de direitos à pessoa refugiada. Então, o Brasil possui um sistema importante, né, um sistema jurídico importante para garantir que a pessoa refugiada possa entrar no país e possa ter acesso aos seus direitos. Bom, o Brasil, então, a grande situação que chama a atenção do Brasil, que, de certa forma, mobiliza o Brasil na questão do refúgio, se tornou uma questão muito importante em vários debates, é a questão da situação venezuelana, né? Aqui eu vou trabalhar com os dados de 2019, que eu conheço. Nós tivemos mais de 5 milhões de venezuelanos que deixaram seu país, e onde a maioria deles buscou refúgio na América Latina. E o Brasil é o 5º país que mais acolhe pessoas venezuelanas, e nós temos em torno de mais de 200 mil pessoas venezuelanas dentro do país, o que faz com que o Brasil
desde 2018, tem adotado uma política pública para lidar com esses maciços fluxos de venezuelanos no Brasil. E aqui já traz uma questão muito importante, né? A garantia dos direitos da pessoa refugiada é sempre, em primeira instância, do Estado acolhedor. Então, quem faz a política pública é o Estado acolhedor, e nesse caso é o Brasil. E aí a política pública que nós temos hoje é chamada de Operação Acolhida, que é justamente esse trabalho em conjunto feito entre o governo, instâncias do governo, a Casa Civil, que coordena todo o processo, o Ministério da Justiça, que possui o Comitê Nacional de Refugiados, que é onde vão ser deferidos os pedidos de refugiados. Nós temos o Exército, que trabalha na logística da Operação Acolhida. E nós temos também as várias organizações da ONU, várias agências da ONU. Nós temos o Acnur, que é uma das organizações que coordenam, mas, por exemplo, nós temos a ONU Mulheres, que trabalha na operação garantindo os direitos das mulheres, garantindo o empoderamento econômico e a liderança das mulheres. Nós temos o UNFPA, que é o Fundo de Populações das Nações Unidas, que trabalha mais com saúde reprodutiva de mulheres e adolescentes. A Unicef, que é a Organização da Infância, que vai trabalhar com as crianças. Então, nós temos um grande arranjo de agências que trabalham numa operação. E junto com elas, a sociedade civil de extrema importância, né, as ditas ONGs, que vão trabalhar mais diretamente com as pessoas, né. Então, a Operação Acolhida, ela trabalha, dando um pouco, né, um panorama, as pessoas venezuelanas, elas adentram o Brasil por Pacaraima, que é uma cidade na fronteira da Venezuela, que fica no estado de Roraima. Mas, normalmente, elas são abrigadas em Boa Vista, que é a capital do estado de Roraima. E aí, no estado, né, entre Boa Vista e Pacaraima, nós montamos, né, a força logística, que todos aqueles centros de recepção, centros de triagem, abrigos, eles foram montados, né, pelo Exército, e diversas agências atuam nesses locais, né. Então, se diz que a operação ela é organizada entre a chegada da fronteira, então, quando as pessoas venezuelanas chegam na fronteira do Brasil, o acolhimento, que é quando as pessoas, não todas, mas conseguem acessar os ditos abrigos, né? E a interiorização, que é um programa de deslocamento de pessoas venezuelanas de integração no Brasil, que é o programa que eu trabalhei e que eu vou falar mais já no finalzinho. Então, essa população venezuelana, né, num primeiro momento, chega na fronteira, ela vai acessar os postos de recepção e identificação, postos de triagem, onde o Acnur vai realizar um primeiro registro daquela pessoa, quem é aquela pessoa, quais são as necessidades específicas daquela pessoa. É um momento muito importante, porque é ali que a gente vê muitas violações de direitos humanos. A gente vê muitas pessoas que chegam, que sofreram violência de gênero no caminho, crianças, né, que estão mal alimentadas, ou os próprios adultos desnutridos. É ali o primeiro momento em que o Acnur consegue identificar quais são as necessidades daquela população. Então, é um momento bastante importante. E é ali também onde a gente tem a legalização da pessoa no Brasil, com a Polícia Federal. Então, a pessoa vai poder pedir o refúgio ou pedir a residência. Ela vai ter esses dois caminhos junto à Polícia Federal. E ela vai também se legalizar, né, tendo documentação, tendo CPF, carteira de trabalho. Então, o Brasil tem uma política de acolhimento, de garantia de direitos, e a chegada é o primeiro momento onde é feito isso, né? O abrigamento já é um momento onde as pessoas podem ter acesso a entrar num abrigo. E o que é um abrigo, né? É um local, no caso aqui do Brasil, é gerido por duas organizações da sociedade civil, que é a AVES e a Fraternidade, mas também conta com o próprio financiamento do Acnur. O Acnur também assiste na gestão desses abrigos, e as pessoas elas podem entrar nesses abrigos, né, dependendo das suas necessidades específicas. Então, não tem abrigamento para todo mundo, né? Na verdade, até então, até 2019, eram 11 abrigos que abrigavam mais de 7 mil pessoas, né? E aí, nesse momento, as pessoas vão receber assistência humanitária, né? Então, vão receber comida, vão receber, muitas vezes, possíveis cuidados que precisam, assistência psicológica, vão receber, muitas vezes, cursos de capacitação, né, enquanto elas estão ali, vão se trabalhar para que as crianças possam acessar a educação. Então, tudo isso é feito em Boa Vista, né, lá no norte do Brasil. E, por fim,
já encaminhando aqui para o final, a gente tem a interiorização, que foi o programa que eu tive a oportunidade de trabalhar. A interiorização, ela é um programa de deslocamento voluntário, que as pessoas venezuelanas podem se inscrever para poder morar em outras partes do Brasil, né? Então, para poder acessar cidades onde elas vão ter um potencial de integração socioeconômica melhor, né? Para ir para Santa Catarina, São Paulo, Porto Alegre, enfim, diversas cidades que as pessoas vão poder ser acolhidas e vão poder recomeçar suas vidas. Então, o Brasil tem uma política de integração local, né? Uma das soluções duradouras que o Brasil implementa e que o Acnur atua justamente assistindo todo esse programa, garantindo que as pessoas muitas vezes possam acessar abrigos, acessar serviços, que as pessoas elas possam fazer um advocacy também com empresas, com organismos, para que, enfim, as pessoas possam ter a integração propriamente dita, ter acesso à escola, ter acesso à educação, ter acesso à dignidade e todos os direitos que a pessoa refugiada tem que ter. Então, o Brasil, eu falei um pouco dele, porque é um caso bastante admirado dentro de todas as violações e de direitos humanos que o Brasil comete, muito graves, mas, ao mesmo tempo, no que tange a resposta dos refugiados, atualmente, o Brasil é um dos casos de sucesso, porque o Brasil tem uma política de acolhida, tem uma política de direitos, tem uma política de soluções para essas pessoas. Então, é um caso bastante interessante. E, claro, que a Operação Acolhida, ela está dentro de um regime regional, de uma resposta venezuelana, né, que envolve toda a América Latina, e de um sistema internacional, né, que é todo aquele sistema que eu falei inicialmente para vocês. Então, enfim, acho que falei várias coisas, a gente pode agora aprofundar um pouquinho nas perguntas, eu também depois deixo o meu e-mail, se alguém quer conversar um pouco mais, que às vezes as fontes, os sites, enfim, tem mais curiosidade sobre refúgio. Obrigada. Muito obrigado, professora. Bom, vamos passar agora para a sessão de perguntas, né? Tem aqui uma pergunta da Lohane. Professora, essa divisão entre direitos de primeira geração e segunda geração é a mesma que direitos absolutos e relativos? Bom, não exatamente, mas a gente pode fazer um paralelo, né? O que a gente chama de direitos de primeira geração são direitos individuais, ou seja, que cabem à pessoa humana. E esses direitos são direitos que eles devem ser universalmente garantidos, mas eles podem ser retirados em situações específicas, como, por exemplo, estado de exceção, estado de guerra, estado de emergência. Os direitos de segunda geração são os direitos coletivos que têm a prestação positiva do Estado. Os direitos absolutos e relativos são mais termos do direito constitucional, do direito civil interno, que fala sobre aqueles direitos que são constitucionalmente garantidos e aqueles que precisam de lei para serem implementados. Então, não é exatamente a mesma coisa, mas a gente consegue fazer um paralelo se a gente pensar na ideia de prestação negativa e prestação positiva. Mas aí é uma metáfora, não é exatamente um equivalente a direito absoluto e direito relativo, não. Mas, Lohane, você teve uma ótima sacada de relacionar dessa forma, porque faz super sentido, mas não é exatamente a mesma coisa, porque uma coisa está no campo do direito internacional público e outra coisa no campo do direito civil, tá? Perfeito. A outra pergunta é da Maria Bethânia, da UNAMA. Como o Conselho de Direitos Humanos vê a questão da pena de morte? Aí, se alguma das duas quiser responder, ou uma complementa a outra, fiquem à vontade, viu? Posso começar, na verdade, já que eu já estou com a palavra aqui. Não tem nenhuma proibição específica contra a pena de morte, tá? Qual que é o tratado universal que rege a questão da pena de morte? É um protocolo facultativo àquele pacto internacional de direitos civis e políticos que eu falei para vocês. E é um protocolo facultativo, então não necessariamente se você assinou o pacto você precisa assinar esse protocolo. E o Brasil, por exemplo, não assina esse protocolo, porque aqui no Brasil tem pena de morte. Quem acha que não tem, não conhece a nossa lei inteiramente, porque tem. A gente tem direito à pena de morte na justiça militar, tá? Então, o Brasil não assina esse tratado. Então, portanto, a pena de morte não é uma coisa que não é uma coisa que é proibida, mas é uma prática que não é incentivada. Tá? O Conselho de Direitos Humanos ele fala bastante sobre o direito irrevogável da vida, então as pessoas deveriam ser
julgadas pelos seus atos e não mortas pelos seus atos. Mas, como eu disse para vocês, direitos humanos, se a gente pensar em termos globais, eles são o mínimo denominador comum do que a sociedade consegue concordar, tá? Do que o que a sociedade internacional consegue concordar. E quando a gente abre para esse debate sobre direito à vida, sobre pena de morte, a gente abre um outro debate que é muito mais complicado sobre a interrupção da gravidez. Então, para evitar entrar na seara da polêmica e evitar fazer com que os estados se distanciem do regime internacional de direitos humanos, tem alguns temas que a ONU deixa no facultativo, né? Ou seja, você pode aderir ou não, a depender da sua lei interna, mas essas práticas não são incentivadas, tá? Então, assim, um país não pode ser punido porque ele tem pena de morte. Ele pode ser punido se essa pena de morte for feita de forma arbitrária. E aí são duas coisas diferentes. Agora, ter a previsão da pena de morte não é proibido pelo Conselho de Direitos Humanos, apesar do Conselho não incentivar a prática e fazer um advocacy para que os países retirem isso das suas legislações. Nicole, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que a professora Mariana respondeu maravilhosamente. Não vou me adentrar nessa área que eu não tenho muito conhecimento. Tranquila. Bom, temos a pergunta da Letícia, da Univale. Boa noite, professora. Como o direito de veto do Conselho de Segurança afeta as decisões feitas nas questões envolvendo direitos humanos? Gente, eu adoro que estudante de RI tem uma fixação com o veto do Conselho de Segurança, né? Todos os debates rodam e terminam no veto do Conselho de Segurança. Mas a pergunta da Letícia também faz bastante sentido. Então, Letícia, são dois órgãos diferentes, tá? O Conselho de Direitos Humanos é um órgão que é subsidiário à Assembleia Geral e o Conselho de Segurança é um outro órgão. Então, um órgão não tem interferência no trabalho do outro. O Conselho de Direitos Humanos pode, inclusive, decidir algo contrário àquilo que o Conselho de Segurança decidiu nas suas votações também. A questão é que cada um desses órgãos, um não tem hierarquia sobre o outro, porque eles são de âmbitos diferentes, né? Um é a Assembleia Geral e o outro é um órgão próprio, que é o Conselho de Segurança. Mas a questão é que muitas vezes há debates paralelos, há temas que são debatidos no Conselho de Direitos Humanos que também são debatidos no Conselho de Segurança, principalmente quando a gente trata da relação dos direitos humanos com as situações de conflito armado. Quando isso acontece, pode sim acontecer que os dois órgãos deem decisões contrárias e deem decisões diferentes, e isso é comum, tá? Isso não é raro de acontecer, não. O que acontece é que cada um tem a sua prerrogativa funcional. Então, as resoluções do Conselho de Direitos Humanos, elas têm uma função e as resoluções do Conselho de Segurança têm outras. Então, um veto dado no Conselho de Segurança, ele atrapalha o funcionamento das políticas de segurança e de uso da força. Ele não impede que o Conselho de Direitos Humanos aprove qualquer resolução sobre esse mesmo tema. Tá? Então, tomem cuidado, porque a gente às vezes tende a achar que o Conselho de Segurança é o Leviatã superior que fica lá comandando tudo. Quando, na prática, a gente tem muitos outros órgãos dentro da ONU. A ONU não se resume à função do Conselho de Segurança. E muitas vezes órgãos que criticam a politização do Conselho de Segurança, a legitimidade, enfim. E aí, só para concluir, tem uma coisa que o Conselho de Segurança faz com frequência, que é securitizar termos que não eram inicialmente de segurança. Então, quando isso acontece, ele leva para o seu âmbito as decisões, e isso já aconteceu várias vezes em questão de direitos humanos, já aconteceu em questão de refugiados também, e tem acontecido cada vez mais em questões sobre meio ambiente, por exemplo. E aí, o que acontece quando o Conselho de Direitos Humanos securitiza esses termos? As resoluções do Conselho de Segurança, elas têm capacidade de sanção, ou seja, a ONU pode mobilizar tropas a partir de uma decisão do Conselho de Segurança, mas não pode fazer isso por uma resolução que tenha saído de algum dos outros órgãos. Então, não é que o Conselho de Segurança tem nenhum tipo de superioridade em relação aos outros órgãos da ONU, ele não tem, mas ele tem uma prerrogativa diferente, que é o poder de mobilizar as tropas da ONU a seu favor. Então, pode ser que o Conselho de Segurança decida uma coisa e o Conselho de Direitos Humanos decida outra, uma coisa não invalida, mas na prática, talvez seja a decisão do Conselho de Segurança que prevaleça, uma vez que ele tem essa capacidade de mobilização.
tá? Mas os debates não são impedidos de acontecer de forma contrária. A gente tem vários temas que são decididos de uma forma na Assembleia Geral e de outro no Conselho, o embargo a Cuba, por exemplo, a questão da Palestina, e isso não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, o direito de veto, ele não afeta as decisões do Conselho de Direitos Humanos, ele afeta o resultado do que pode ser feito a partir de então. Bacana. Tem uma pergunta do Pedro Leal. No caso da infração de direitos humanos por algum Estado, o Conselho de Direitos Humanos pode impor alguma sanção ou punição? Bom, ótima pergunta. Eu imagino que é para mim essa pergunta, né? Sobre o conselho. Mas se a Nicole quiser complementar também, fica super à vontade. Então, depende do que a gente chama de sanção ou do que a gente chama de punição. Se por sanção ou punição vocês querem falar, por exemplo, que o Conselho de Direitos Humanos pode invadir um país porque ele não está protegendo os direitos humanos, não pode, tá? Mas o que o Conselho de Direitos Humanos pode fazer? Na Comissão de Direitos Humanos, as negociações e as investigações ocorriam em segredo, tá? Eram negociações privadas. No Conselho de Direitos Humanos, não. As negociações e o monitoramento e toda a investigação sobre um país é feito de forma pública, inclusive com a participação da sociedade civil, como eu falei para vocês. Então, o que o Conselho de Segurança consegue fazer e faz muito eficazmente é o que a gente chama de public shaming, que é o envergonhamento público. Então, todos os outros países e todas as outras pessoas do mundo ficam sabendo das violações de direitos humanos que o seu país comete. Isso não faz com que o Conselho de Direitos Humanos possa te impor uma sanção, mas isso faz com que outros países possam, de livre iniciativa, proporem uma sanção com base nesses dados que o Conselho apresenta. Tá? E isso é super comum de acontecer. A gente tem vários países que não negociam, por exemplo, com o Irã, que não negociam com o Iraque, que não fazem contratos comerciais com a Arábia Saudita, porque são países notadamente violadores de direitos humanos. A gente viu vários países cortando financiamento ao Fundo Amazônico aqui no Brasil, quando o debate sobre as queimadas chegou na questão sobre os direitos das populações nativas, e isso foi levado ao Conselho de Direitos Humanos. Então, não é uma sanção que emana do órgão, mas o órgão funciona como um intermediário para que essas sanções possam ocorrer por livre iniciativa dos países. E esse public shaming pode fazer com que esse tema chame a atenção do Conselho de Segurança. A partir do momento que o tema é levado, então, para a agenda do Conselho de Segurança, aí sim podem ser impostas sanções. E as sanções, elas variam, por exemplo, de indiciar essa pessoa ao Tribunal Penal Internacional, alguma pessoa envolvida em violações de direitos humanos naquele país específico. O TPI é uma instituição parceira da ONU, então o Conselho de Segurança pode sim fazer essa indicação de possíveis violadores para serem julgados, tá? Se vocês quiserem mais falar sobre o TPI depois também eu posso falar um pouquinho. E o Conselho de Segurança pode aprovar resoluções que sancionem o país especificamente. Então, pode fazer, por exemplo, bloquear fundos desse país no exterior ou de pessoas relacionadas com violações de direitos humanos, podem fazer embargos econômicos, podem fazer dificuldades de acesso de energia elétrica, de rotas comerciais, tudo isso o Conselho de Segurança pode fazer, e isso já foi feito, tá? Exemplo aí, só para deixar para vocês, a África do Sul, durante o apartheid, ela foi suspensa de diversas rodadas de negociação, perdeu seu direito de voto na ONU. Tudo isso foram sanções por conta das violações de direitos humanos que aconteceram por lá. Perfeito. Tem a pergunta do J. Campos. Eu acho que ele é mais para Nicole. Por onde começar e atuar nesta área de direito de refugiados? Conseguiram me ouvir? Consegui. Acho que a Nicole que sem querer saiu. Deve ter tido algum problema técnico. Bom, vamos esperar ela retornar. Voltou. Acho que minha internet caiu, não sei. Bloqueou tudo. Não sei se foi isso. Tranquila. Eu vou repetir a pergunta aqui. É do J. Campos. Por onde começar e atuar nesta área de refugiados? Ok. Bom, eu acho que é aquela coisa, não temos fórmulas prontas para isso, mas falando um pouquinho do meu percurso, né? Eu tive a chance de trabalhar, na época, no escritório de Relações Internacionais da Univale,
o Dan trabalhou também, conhece muito bem. E lá a gente trabalhava com a migração haitiana. Eu trabalhei em 2015. Então, eu comecei trabalhando com migração haitiana na época, acabei fazendo intercâmbio, acabei trabalhando com questões de refúgio na época. Eu fui para a França, então a questão do deslocamento sírio era bastante forte, então comecei a trabalhar questões de refugiados. Voltei ao Brasil, enfim, continuei minha pesquisa, né, trabalhando refúgio e gênero, me formei, e aí, quando eu me formei, eu me candidatei para um estágio aqui em Brasília, no Acnur, e consegui o estágio, então eu vim para Brasília trabalhar, e o estágio das Nações Unidas, o que é bom é que você pode fazer depois de formado, né, você não precisa ser estudante, e que também o Acnur paga, né, um salário, o que é bastante importante, assim. Então, eu vim para Brasília trabalhar como estagiária no Acnur, depois eu trabalhei também no escritório de coordenação das Nações Unidas, na ONU Mulheres, aí voltei para o Acnur, então você acaba, enfim, conhecendo pessoas, você acaba começando a trabalhar com diversas pessoas, né, e acho que a porta de entrada foi o estágio, com certeza, e eu entrei no estágio também porque eu tinha um interesse muito grande, já trabalhava com migrações, mas existem, no site da ONU, eles sempre divulgam diversas vagas, não só para trabalhar com refúgio. Eu acho que quem tem a chance, eu esqueço que a gente está com pessoas do Brasil todo, né? Quem tem a chance de trabalhar em ONGs, né, de refúgio é muito importante. A gente, em Santa Catarina, não tinha, assim, propriamente ONGs que trabalhavam tão fortemente em Balneário, né? Em Balneário Camboriú, Floripa tem. Mas quem tem acesso a trabalhar na Caritas como voluntário, a Caritas é uma das ONGs que trabalham fortemente com refúgio, e lá você pode fazer diversos estágios, desde trabalhar com proteção legal, né, no aspecto jurídico, até soluções duradouras, no aspecto de integração. Então, é isso. Não tem muito um caminho a não ser você ir tentando oportunidades em ONGs, em OIs, e também, enfim, depois, quem quiser também posso conversar, posso dar dicas. Perfeito. Tem uma análise aqui do Bernard que diz o seguinte, ótima, mais para a senhora. Ótima apresentação da professora Nicole. O tema refugiado é um tema importante a ser discutido, inclusive com o aumento de problemas globais e que podem ampliar a quantidade de refugiados e imigrantes. Assim, também é importante de discutir a diferença de quem é imigrante e quem é refugiado, pois tem perspectivas e regras muito distintas. Tem uma próxima pergunta, que é da Kathleen Lohane, da UNB. Nós podemos analisar que a definição de refugiado foi sendo ampliada ao longo do tempo. Os problemas foram se estendendo e hoje em dia temos questões que não eram tão claras antes. Queria saber como que essa definição vai se desenvolvendo para poder abarcar os problemas que temos hoje. Qual o papel do Acnur nesse processo? Como é o caso dos refugiados ambientais, por exemplo? Eu acho que ela teve problema novamente. Entendi. Vamos tentar passar para a próxima, até que ela volte. Ok. A próxima pergunta é da Paola. Quais seriam os principais motivos que um determinado Estado usa para negar uma solicitação de refúgio? Eu acho que essas perguntas eram mais direcionadas para a Nicole, né? Sim. A próxima também. Deixa eu ajudar vocês a ver se aqui no chat tem alguma que eu possa contribuir mais diretamente, que aí a gente espera a Nicole voltar. Pode ser? Pode, à vontade, professor. Ó, tem uma aqui da Mônica, da Federal de Uberlândia. Ela pergunta, ela pede para eu comentar sobre como a mudança da comissão para o conselho impactou a participação das ONGs nos métodos de trabalho. Vou responder essa então, pode ser? Tranquilo, fica à vontade. O Conselho de Direitos Humanos ele é aberto à participação da sociedade civil, então, como eu disse para vocês, não corre em segredo, tá? Todas as investigações, elas podem ter, sim, a participação do Conselho de Direitos Humanos,
Inclusive, dentro da ONU, as organizações da sociedade civil, elas têm cada vez mais abertura para participar. Como que isso funciona? Uma das funções do ECOSOC, que é o Conselho Econômico e Social da ONU, é dar as credenciais para as organizações da sociedade civil participarem. Então, a gente fala que o ECOSOC, ele acredita essas organizações, ele credencia essas organizações. E existem diversos tipos de organizações que podem ser credenciadas. Tem as organizações de grande amplitude global, então, por exemplo, dentro desse aspecto, a gente tem o Greenpeace, a Anistia Internacional, a Human Rights Watch, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e tal. E vão descendo de vários tipos até organizações de cunho local, em que a gente tem, por exemplo, organizações de bombeiros do Sudeste Africano, tá? Isso existe também. E essas organizações, elas, a partir do momento que são credenciadas para participar das reuniões da ONU, elas participam daquelas cujos temas têm afinidade com o trabalho da organização. Então, lá no Conselho de Direitos Humanos, a gente vai ter principalmente organizações que trabalham, de alguma forma, com a temática dos direitos humanos. E é bem variado mesmo, tá? A gente tem desde grupos pró-vida até grupos pró-liberdade reprodutiva, a gente tem desde grandes organizações como a Anistia Internacional, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, até organizações com nichos temáticos mais específicos. E essas organizações, elas não têm direitos de voto, né? Mas elas têm direito de voz em todas as reuniões abertas. Então, reuniões abertas são aquelas que qualquer estado pode se inscrever para falar, e nessas reuniões é facultado que essas organizações possam participar dos debates também, tá? Além do que eu falei, elas podem fazer prestação de contas independente. Então, elas podem angariar de forma autônoma dados para contradizer, por exemplo, alguma informação que os governos locais estão dando. Isso é mais difícil de acontecer nos países que têm regimes fechados ou regimes mais autoritários, em que tem pouca liberdade para que essas ONGs possam atuar localmente de forma independente, mas mesmo assim é um trabalho importante dessas organizações. E nos órgãos da ONU, principalmente nos órgãos que emanam resoluções vinculantes, então tanto no Conselho de Segurança quanto na Corte Internacional de Justiça, as organizações da sociedade civil podem fazer o papel do que a gente chama de amicus curiae, que do latim significa o amigo da cúria. Não sei falar latim, mas me falaram que era isso, então vamos acreditar que é. Os amigos da cúria são, portanto, aquelas pessoas que vão ajudar os juízes a tomar a sua decisão. Então, essas organizações podem ser chamadas para ser ouvidas, para que elas possam ajudar o órgão a decidir. Então, apesar de elas não terem voto, elas podem ter, sim, uma influência no processo decisório. Por isso é tão importante a gente verificar quem são as organizações que estão ganhando credenciais para participar desses debates, porque muitas vezes são organizações lobistas, são organizações que têm uma agenda própria e que entram dentro da ONU para tentar puxar, então, esse debate para o seu próprio lado, tá? Acho que a pergunta do Felipe também, não é? Ah, do TPI, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso. Felipe Oliveira, da Unipam. O TPI atuou bastante em relação aos julgamentos das guerras civis em países africanos, porém muitos desses países, até outros, se queixam que a sua ação do órgão se volta à África e não age da mesma maneira em relação a países europeus, com exceção do caso da ex-Iugoslávia. Como o TPI age em relação a essas queixas? Bom, primeiro, o TPI ele não é órgão da ONU, tá? Essa é uma coisa importante para a gente desmistificar logo de cara. A ONU tem uma corte internacional, mas é a Corte Internacional de Justiça, não é o TPI. A Corte Internacional de Justiça, ela julga estados, então a Corte Internacional de Justiça julga, por exemplo, litígios de um país com outro país. Então, por exemplo, a Bolívia e o Chile estavam brigando na Corte Internacional de Justiça sobre o pleito boliviano de acesso ao mar. A decisão saiu ano passado com ganho de causa para o Chile. A Rússia e a Ucrânia estão brigando na Corte Internacional de Justiça por conta da anexação da Crimeia. Então, o que a Corte Internacional de Justiça julga são litígios entre estados. O Tribunal Penal Internacional, ele não julga estados, ele julga pessoas, tá? Então, essa é uma coisa importante de vocês saberem. O Tribunal Penal Internacional, ele tem a sua sede em Haia, lá nos Países Baixos, e ele julga pessoas e ele tem um tratado próprio que é diferente do Tratado da ONU, que é o Estatuto de Roma.
Então, um país pode ser membro da ONU e não assinar o Estatuto de Roma e, portanto, não estar sob a jurisdição do TPI. Então, são duas coisas diferentes, tomem um pouquinho de cuidado com isso. E quando eu digo para vocês que o TPI julga pessoas, ele é o responsável, então, por julgar se pessoas específicas foram culpadas por algum dos graves crimes internacionais. Então, é um tribunal penal, ele só julga questões de direito criminal, ele não julga questões de direitos civis, não julga questões de direitos políticos, não julga questões de direitos humanos diretamente, julga questões de direito penal. Então, o TPI julga, por exemplo, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime de genocídio, crime de apartheid. Ele julga, portanto, essas grandes violações internacionais. E o TPI, portanto, ele só pode julgar nacionais dos países que assinam o Estatuto de Roma. Então, o Brasil, por exemplo, é signatário do Estatuto de Roma, o que significa que um brasileiro pode ser pessoalmente indiciado ao TPI por algum crime que tenha cometido. Tá? O atual presidente brasileiro foi já denunciado ao TPI pelas violações de direitos humanos que ele incentiva ou que ele diretamente comete aqui no nosso país. O TPI pode receber denúncias de grupos da sociedade civil também, e foi isso que aconteceu agora no caso brasileiro. Mas o que acontece? O TPI só pode julgar pessoas nacionais de estados que tenham assinado o seu tratado. E o que acontece é que muitos países não assinam o tratado do TPI. Então, um estadunidense, por exemplo, não pode ser julgado por um crime de guerra porque os Estados Unidos não assinam o Estatuto de Roma. Tá? Então, essa é uma questão para a gente entender um pouco quem é julgado e quem não é julgado. Só é julgado quem assina. Quem não assina não é julgado, e muitos países, portanto, se furtam de assinar esse tratado para não serem diretamente comprometidos. E o outro é que toda corte internacional tem procedimentos muito caros para o seu funcionamento. Então, é muito caro para uma pessoa se defender. E essa pessoa, principalmente quando ela tem que recorrer. Isso tanto na Corte Internacional de Justiça como aí no TPI. Então, também tem uma questão de hipossuficiência financeira que garanta uma resposta justa e um debate justo. Mas sobre essa questão dos países africanos em geral, os países africanos, eles têm saído do TPI, eles têm denunciado o tratado do TPI exatamente por conta dessa crítica da seletividade em que só eles são frequentemente indiciados e nacionais dos seus países que são investigados, enquanto países europeus que assinam o TPI, que cometem violações de direitos humanos, nada acontece em relação a eles. Então, a gente viu recentemente que vários países, em nome da União Africana, saíram em bloco do TPI. Então, se eu não me engano, 18 países africanos denunciaram o tratado de uma vez. Então, o TPI vem perdendo um pouco aí a sua legitimidade para tratar com esses temas também por conta dessa seletividade, tá? Uma pessoa que seria denunciada no TPI, mas não foi por conta dessa ausência de ratificação dos Estados Unidos, foi o George W. Bush, depois da invasão do Afeganistão e da invasão do Iraque. Ele era um potencial nome a ser julgado por crime contra a humanidade, por crimes de guerra, pelas violações de direitos humanos cometidas em nome da guerra ao terror, mas ele não pode ser julgado pelo TPI, porque os Estados Unidos não assinam o tratado, tá? Então, acho que respondi, espero que sim. Professora Nicole, consegue nos ouvir? Então, obrigada, Felipe, pela pergunta. Gente, perdão, problemas técnicos e desculpa, eu retorno a resposta ou posso voltar? Pode. Beleza. Pode, só uma coisa, gente, seria uma grande honra eu ser professora, mas eu não sou professora. Eu faço um mestrado, mas eu não sou professora, mas seria uma grande honra. Obrigada aí. Não, então voltando para a questão do migrante... mais por força do hábito mesmo. Né? Não, tudo bem. Voltando para a questão do migrante refugiado, o que acontece, né? Primeiro, assim, nós temos um regime de migração que é tutelado pela Organização Internacional das Migrações, o que é diferente do Acnur. São duas organizações diferentes, com mandatos diferentes. E a questão dos fluxos mistos, quando a gente tem migrantes e refugiados, e às vezes é difícil a gente delimitar, vai depender também de qual convenção alguns países seguem. Então, vou dar uma explicada nisso para eu conseguir responder a questão do migrante e refugiado. Eu acredito que eu tinha visto até uma pergunta que falava sobre outros documentos que não fossem
a Convenção de 51, né? Uma expansão de outros documentos que ampliam quem é a pessoa refugiada. Então, a gente tem 3 documentos importantes. A gente tem o Protocolo de 67, que foi um documento onde se expandiu os limites temporais e geográficos da Convenção de 51, porque a Convenção de 51 e o Acnur foram inicialmente projetados para durarem e por 3 anos para durarem somente para resolver o problema europeu e depois ele não existiria mais. Então, a Convenção de 67, ela vem para tornar o Acnur uma instituição internacional, ela vem para romper esses limites. Então, é o primeiro documento importante. O segundo documento regional, porque existem os sistemas regionais de refúgio, que a gente não teve tempo de conversar, mas que é muito interessante, é o africano, né? A gente tem, acho que em 1969, a Convenção Africana a respeito dos refugiados, que eles ampliam o escopo de quem é refugiado. E aí eles colocam que a pessoa refugiada também, além da Convenção de 51, é toda pessoa que, devido à agressão externa, ocupação, domínio estrangeiro ou evento seriamente perturbador da ordem pública, é obrigado a deixar o seu local de origem. Então, essa conversão é extremamente importante para o continente africano, justamente porque ele traz a questão da descolonização e as lutas de independência, dizendo que sim, as pessoas que fogem dos seus países porque elas estão fugindo dessas lutas, desse domínio estrangeiro, de intervenções, elas também podem ser refugiadas. E não é somente porque elas sofrem perseguição naquelas 5 categorias que eu falei para vocês, que é nacionalidade, religião, política, raça e grupo social. Então, a África, isso para o continente africano, né? E depende dos países que são signatários dessa convenção. Então, eles também ampliam. E outro documento muito importante agora para a nossa realidade da América Latina é a Convenção de Cartagena, que é um documento assinado em 1984, onde também amplia, né, quem é a pessoa refugiada. E aí eles colocam que a pessoa refugiada é também aquela que tem seus direitos humanos violados, né? E isso é muito interessante, porque aí remete aos nossos regimes ditatoriais, onde as pessoas fugiam dos regimes ditatoriais porque a sua dignidade, os seus direitos eram violados. E o Brasil adota a Convenção de Cartagena. Por isso que eu dei esse panorama para falar um pouco. O Brasil, ele adota que sim, a pessoa refugiada ela pode ser a pessoa que está enquadrada nessas 5 categorias, mas ela também pode ser a pessoa que foge de violação de direitos humanos, que foge de graves perturbações de violência. E aí é o caso venezuelano. Né? O caso venezuelano, ele é reconhecido no Brasil por causa da Convenção de Cartagena, porque as pessoas saem da Venezuela porque seus direitos são violados, porque elas não têm acesso à saúde, não têm acesso à alimentação, não têm acesso à educação. Então, essa violação de direitos é o motivo que tornam elas, no Brasil, refugiadas. No Brasil. Então, isso por que falar tudo isso? Né? Porque aí, 2 questões importantes. O que diferencia a pessoa refugiada? Primeiro, na Convenção de 51, perseguição. A pessoa ela tem que estar sendo perseguida no seu país de origem, ela tem que estar temendo, né? Ela tem um temor pela sua vida e ela é perseguida. O que não é a questão do migrante, né? O migrante ele sai do seu país devido a outras condições, mas não porque ele está sendo perseguido. Então, é uma primeiras vezes diferenciação que a gente faz do refugiado e do migrante. A segunda questão é que o migrante, ele sai do seu país, mas ele ainda tem a proteção do seu país, ele tem como retornar ao seu país, o que o refugiado, a princípio, também não pode. Né? Ele não pode retornar ao seu país porque ele está sofrendo perseguição e se ele retornar, ele pode ser morto, ele pode sofrer diversas violações. No caso venezuelano, não é somente as 5 categorias, né? Mas é também a crise generalizada, é também os direitos humanos. Então, a pessoa que chega no Brasil, ela pode ser considerada refugiada, ela vai passar por um processo que ela vai ser refugiada em condições dos seus direitos humanos violados. Então, normalmente, a gente pensa nessas 2 questões para diferenciar quem é o migrante e quem é o refugiado. Claro,
existem críticas, existem acadêmicos que entendem que a pessoa que sai do seu país por causa de um desastre natural, a pessoa que sai do seu país porque não tem condições econômicas, também deveria ter a proteção internacional. Mas isso são debates acadêmicos, né, em questão jurídica, em questão do que é aceito pelo Acnur, pelo governo brasileiro, é basicamente isso. Perfeito, muito bacana. Tem a pergunta da Paola. Quais seriam os principais motivos que um determinado estado usa para negar uma solicitação de refúgio? Bom, o que acontece, né? Cada estado... bom, vamos lá. Nem todo estado vai ter uma lei de refugiados, nem todo estado vai assinar a convenção. Existem estados onde as pessoas refugiadas não têm nenhum direito, elas não podem nem pedir o acesso ao refúgio. Então, isso depende muito de estado para estado e do seu próprio mecanismos nacionais e regionais e internacionais que o estado assina. Dando o exemplo do Brasil, né? No Brasil, como a gente tem, então, o reconhecimento da Convenção de 51 e da Convenção de Cartagena, a pessoa, ela vai se submeter, ela vai fazer um pedido de refúgio ao CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados. E junto ao CONARE, elas vão fazer diversas entrevistas, e vão fazer entrevistas com os ditos oficiais de elegibilidade, que são pessoas técnicas treinadas em todas essas leis, que a partir das entrevistas elas vão identificar quais são os motivos da pessoa ter se deslocado e se esses motivos entram nas definições de refúgio do Brasil. Então, um exemplo. Se uma pessoa chega no Brasil pedindo refúgio, uma pessoa afegã, do Afeganistão, dizendo que ela saiu do Afeganistão porque ela sofre, porque ela é de uma etnia e ela sofre perseguição, o oficial de elegibilidade, ele vai ter toda uma equipe que vai pesquisar se aquilo é verdade, se aquela etnia existe, se aquela etnia é perseguida no país, se existem... Se o Estado ele nega a proteção para aquela etnia, então vão ser sempre analisados casos concretos, né, da pessoa, e aí, por exemplo, se aquela etnia não existe, se aquela etnia não faz sentido, né, quando a pessoa for julgar, esse caso pode ser negado. Porque aí a pessoa não fundamentou por que ela está sendo perseguida, né? E aí entram inúmeros problemas. Por exemplo, se a pessoa sai de um país porque ela é LGBT, porque ela está sendo perseguida para sua sexualidade, ela vai ter que comprovar que ela é LGBT. E aí existem uma série de mecanismos horrendos, né? Que a pessoa é submetida em entrevistas para ela ter que comprovar que ela é uma pessoa, que ele é um homem gay, que ela é uma mulher lésbica. Então, assim, os mecanismos nem sempre são adequados, existem mecanismos muito falhos. Então, a pessoa, se ela não comprova que ela é gay, ela pode ter seu pedido rejeitado, né? Então, são diversos motivos que vão levar a pessoa a poder ser rejeitada, e quem vai decidir isso são os oficiais de elegibilidade, tanto do Brasil quanto do Acnur, porque aí, normalmente, o Acnur vai ter pessoas que trabalham dentro do CONARE para poder assistir nessas decisões. Tem a pergunta do Felipe Oliveira, Unipampa. Professora, você poderia aprofundar a maneira como a ONU, mais especificamente a Acnur, atua paralelamente com ONGs locais? Bom, o início, como eu falei para vocês, da história do Acnur, o Acnur ele tinha um mandato de proteção legal, né? E quem fazia assistência humanitária eram as ONGs internacionais, né? As grandes ONGs, né, que surgiram, Cruz Vermelha, junto com as ONGs locais. Então, a princípio, existia uma diferenciação, né? A ONU trabalhava com questões legais e as ONGs trabalhavam com questões materiais, de proteção mesmo direta às pessoas refugiadas. No entanto, no final da Guerra Fria, na entrada dos anos 90, com o Acnur assumindo também um mandato de assistência humanitária, esses mandatos começam a se juntar. E aí, ONGs e Acnur e ONU começam a trabalhar em conjunto. E como isso pode ser feito? Vou dar um exemplo do programa do Brasil, né, da Operação Acolhida. Quem está lá todo dia, conversando com os refugiados, resolvendo questões, problemas, levando ao médico, são ONGs normalmente. São ONGs que atuam dentro daquele abrigo. Mas os abrigos normalmente são financiados pelo Acnur. Então, quem paga por tudo aquilo, quem paga as equipes são o Acnur.
ao mesmo tempo que o Acnur também faz um monitoramento, né? Ele trabalha dentro dos abrigos para monitorar que as coisas estão feitas como deveriam. Então, existe ali uma parceria financeira importante, né? Onde as ONGs atuam, o Acnur financia, mas existe também uma parceria importante de trabalhar na ponta, né? E aí, um exemplo que eu dou no programa que eu trabalhei de interiorização, né? Parte do meu trabalho era negociar que as pessoas pudessem ir para os estados e pudessem ficar em abrigos de ONGs, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um abrigo do Aldeias Infantis em São Paulo. Então, eu negociava com esse abrigo para que esse abrigo pudesse acolher as pessoas, né? As pessoas pudessem estar lá por alguns meses. Então, a gente também faz parcerias nesse sentido. A gente faz parcerias, por exemplo, em capacitar ONGs para que elas possam ter programas de empregabilidade, onde elas possam assistir os refugiados a fazer currículo, a quais empresas poderem trabalhar com. Então, hoje em dia, o grande trabalho é feito em conjunto com ONGs locais e Acnur, tanto em questão financeira, como em capacitação. Acnur e ONGs trabalham o tempo inteiro em conjuntos, tanto na assistência humanitária, então lá em Boa Vista, quanto, enfim, em âmbito de coordenação aqui de Brasília. Bacana. Tem a pergunta da Adriana Elisa, UFGD. Situações pandêmicas, como a que o mundo vive atualmente, pode acarretar em casos de refúgio? Nossa, boa pergunta. Olha, não, assim, pode acarretar em questão de deslocamentos, e aí o que acontece em questões de deslocamento de pessoas, que normalmente não é o Acnur quem cuida é o Acnud, né, que até a professora Mariana citou, né? Existe uma diferenciação de atuar em crises humanitárias e atuar em crises de refugiados. Então, por exemplo, a gente tem uma crise de pandemia de saúde num país africano, a gente tem a crise dos ciclones em Moçambique. O Acnud vai operar toda a assistência humanitária e o Acnur normalmente pode entrar como parceiro atuando com os refugiados. Porém, atuar com os refugiados não significa que também o Acnur não atua com a sua população local, né? Então, o mandato é diferente. Esse tipo de crise humanitária, a ONU vai atuar, mas vai atuar pelo Acnud, vai atuar pelo seu alto comissário de direitos humanos, e aí o Acnur pode ou não entrar, dependendo das negociações, dentro dessa gestão, né, para trabalhar, quem sabe, mais com deslocados internos, com refugiados. A princípio, uma pandemia, ela não deveria gerar o refugiado no conceito próprio, justamente porque ele não vai estar dentro da definição de perseguição, né? Porque quando a gente fala em perseguição, a gente fala de atores estatais, não estatais, a gente não está falando exatamente de natureza, por exemplo. Então, por isso que, enfim, existem debates acadêmicos, né, que vão também dizer que a pessoa refugiada deveria ser também aquela pessoa que se desloca devido a desastres, a pandemias, mas no sentido legal, não. No sentido legal, o que poderia acontecer é o Acnur atuar em conjunto abaixo do Acnud. Quem tem o mandato seria o Acnud. Perfeito. Tem a pergunta da Lohane Ribeiro. Eu moro em João Pessoa e apesar do Brasil ter uma política de acolhida e até de distribuição da população venezuelana, é comum ver refugiados em situação de rua ou de pedinte na capital paraibana. Existe alguma forma de denunciar essa situação? O que acontece? Tem dois caminhos, né? O primeiro é denunciar a situação para o CRAS, para assistência social, porque uma grande questão que é muito difícil às vezes e que até no próprio governo, e por isso que o Acnur ele trabalha conscientizando órgãos do governo, é que a pessoa refugiada ela tem o direito de acessar todos os serviços que uma pessoa brasileira tem direito. Ela tem direito a acessar o SUS, ela tem direito de acessar a Bolsa Família, ela tem acesso a um CRAS, normalmente. Isso não existem instâncias diferenciadas para o refugiado e nem para o migrante. Então, primeiro, assistência social, que é o órgão, né, de que você acessaria se fosse qualquer outra pessoa em situação de rua, né? E segundo, normalmente, as ONGs locais, né? Eu, infelizmente, não conheço exatamente alguma ONG,
propriamente, mas normalmente a Caritas é uma ONG que está em quase todas as regiões do Brasil. Eu acredito que até se pode mandar um e-mail para o próprio Acnur pedindo qual ONG pode acessar, né? Mas, assim, uma coisa muito importante, as ONGs, elas vão dar assistência, as ONGs muitas vezes trabalham para que as pessoas possam ter acesso a uma casa, ajudar com mobília, mas, assim, a responsabilidade é sempre do governo brasileiro, gente, sempre. O Estado brasileiro é responsável por essas pessoas, e é sempre para ele e para os serviços dele que a gente tem que recorrer, porque é a responsabilidade do governo brasileiro. Muito bacana. Bom, eu acho que nós já conseguimos responder algumas das perguntas e estamos excedendo também um pouco do horário. Então, aqueles que não tiveram suas perguntas respondidas, encaminhem para os professores, para a professora e para a Nicole também, que eles irão responder para vocês. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da professora Mariana Albuquerque. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Nicole também por ter aceitado o convite de fazer parte dessa palestra. E eu encerro agora. E eu quero agradecer a todos que estiveram presentes e colaboraram com as perguntas também. O nosso muito obrigado, viu? Forte abraço, pessoal. Se eu puder agradecer muito esse Vontade. momento, me desculpar aí pelas conexões. Eu enviei agora no chat meu e-mail, não sei se vai chegar, senão eu também posso passar. E se eu não respondi muito bem, se não ficou muito claro, me manda e-mail, ou se outras perguntas surgirem, me manda e-mail para a gente conversar, sem problema nenhum. E agradecer 1000 vezes a Fenério, o Dan, foi muito legal, eu me diverti muito aqui. E também a Mariana, que eu conheci, foi um prazer conhecer ela. Espero que a gente faça outras parcerias, quem sabe. Vou aproveitar aqui então, vou aproveitar o espaço para agradecer também. É sempre um prazer colaborar com vocês. Qualquer dúvida podem mandar para mim no Instagram também. Mandei aí para vocês o arroba no chat. E a gente fica em contato. Foi ótimo conhecer você também, Nicole, e estreitar as relações com o pessoal aí da Feneri também. Seguiremos juntos. E fiquem em casa, usem máscara, lavem as mãos. Cada dia mais é um dia menos que falta para isso tudo acabar. Então vamos seguir direitinho as recomendações da OMS, não do presidente, importante. E é isso aí. Vamos aí firme e forte. Até a próxima, gente. Obrigada. Muito obrigado. Vocês são maravilhosas, muito obrigado e espero contar com vocês em breve. Com certeza. Boa noite para todo mundo. Saúde aí para as famílias de vocês. Boa noite, gente. Muita Boa força. noite.